Olá pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os direitos dos dependentes após o falecimento do trabalhador. A gente sabe que é um momento difícil, muitas vezes ainda estão passando pelo processo de luto, então aqui nesse vídeo o objetivo é a gente trazer informações para facilitar muitas vezes esse processo burocrático, enquanto a pessoa ainda está passando por um momento muito delicado. Vamos para o vídeo? Como eu já falei no comecinho do vídeo, primeiro de tudo, esse momento é delicado. A gente sabe que muitas vezes quando há o falecimento de uma pessoa, existem muitas burocracias para serem resolvidas, até o próprio momento de velório, enterro, é um processo complicado, burocrático. Então, quando essa pessoa está com um contrato de trabalho ativo, novamente há muita burocracia envolvida. Então, os dependentes, muitas vezes o cônjuge, filhos, pais, irmãos, eles podem tentar de certa forma resolver essa situação e também resolver essa questão do contrato de trabalho que estava ali aberto com este trabalhador. Então, como a gente vinha falando, caso haja um contrato de trabalho ativo para essa pessoa, para esse trabalhador que faleceu, os herdeiros, os dependentes, eles podem exercer alguns direitos sobre esse contrato de trabalho. Quem geralmente são os herdeiros, os dependentes, eu já falei, pode ser irmão, pode ser filho, pode ser cônjuge. Isso muitas vezes até o próprio INSS vai trazer a informação para nós, porque essas pessoas vão receber muitas vezes uma pensão por morte. Então essas pessoas que são os dependentes, os herdeiros, eles vão poder, como eu estava falando, exercer alguns direitos sobre esse contrato de trabalho que estava ativo, e um deles é o recebimento das verbas rescisórias e o saque do FGTS, tá certo? Porque esse contrato de trabalho, ele não se encerrou por justa causa, ele não teve um motivo, então fica equivalente, muito próximo de uma demissão sem justa causa, mas com ressalva para alguns direitos. Por exemplo, não vai haver o direito de, nas verbas rescisórias, receber o aviso prévio, justamente porque o aviso prévio seria o momento para o trabalhador se preparar para um novo emprego, e como esse trabalhador acabou falecendo, não há essa necessidade. Então, o aviso prévio é um dos direitos que cai no momento de receber as verbas rescisórias. Outro direito que, de certa forma, cai seria a multa de 40% do FGTS. Então, é possível se fazer o saque dos valores já depositados lá, mas não vai haver uma multa de 40% a ser depositada pela empresa para que depois haja o saque. Então, recebe as verbas rescisórias, com exceção do aviso prévio, e saca o FGTS sem a multa de 40%, porque não vai haver essa necessidade de pagamento por parte da empresa. Importante, então, aqui a gente falar também da questão do prazo, Os herdeiros, eles têm um prazo para fazer o requerimento dessas verbas rescisórias para esse saque de FGTS, que é até 2 anos para fazer esse requerimento, tá certo? Com relação às verbas rescisórias, eu já disse que o aviso prévio cai. Então, o que fica, Pode estar surgindo aí a dúvida. Vai ter saldo de salário dos dias que esse trabalhador trabalhou durante aquele mês em que houve falecimento, às vezes até um saldo de salário do mês anterior, se ele tiver falecido no começo do mês, em que ainda não houve o pagamento no 5º dia útil, férias, 10º, existem vários direitos aí que vão entrar na questão das verbas rescisórias que os herdeiros vão receber. Como é que funciona o procedimento para de fato receber esses valores de verba rescisória que eu estou falando aqui no vídeo? É necessário que os herdeiros eles apresentem uma certidão de inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte, para que então a empresa faça o pagamento diretamente para esses herdeiros, tá ok? Caso não exista essa certidão, caso não haja certeza de quem são os herdeiros, de quem são os dependentes, aí a empresa, muito provavelmente, ela deve depositar em juízo, através de uma ação de consignação do pagamento, que a gente chama, depositar em juízo, ou seja, lá numa ação da Justiça do Trabalho, para que quando haja de fato uma definição sobre quem são os herdeiros, quem são os dependentes, quem tem direito de reivindicar essa verba rescisória, aí essas pessoas se apresentem nessa ação de consignação e pagamento para de fato pedir a liberação dos valores. Tá certo? Então, depende muito se já há uma certidão especificando quem são os herdeiros, os dependentes, quem já tem esse direito de receber, ou então, em que momento essa certidão vai vir para que a pessoa consiga reivindicar aí alguns direitos referentes ao contrato de trabalho do falecido. Existe também, já aconteceu aqui, infelizmente, conosco no escritório, a possibilidade
da pessoa já ter sido também demitida e ela ter uma ação trabalhista. Então foge um pouquinho aqui do tema do vídeo, mas também tem essa questão do falecimento, acho que é importante a gente mencionar aqui ao final. Existem pessoas que têm um processo trabalhista ativo, não tem necessariamente um contrato de trabalho ativo, ele já pode ter se encerrado, foi feito um processo trabalhista e durante esse processo acaba que há o falecimento do autor. Funciona de maneira muito similar ao que eu estava falando aqui sobre as verbas rescisórias, certidão de dependentes. As pessoas que são dependentes, herdeiros perante o INSS, vão poder se habilitar junto nesse processo em que houve o falecimento do autor, para explicar para o juiz que quem tem o direito de receber os valores do processo trabalhista são aqueles dependentes conforme a certidão do INSS. E aí sim, ao final do processo, depois de toda a tramitação normal dele, né, porque o fluxo de processo continua, então vai haver fase de recursos, decisões, cálculos, cobrança. Ao final do processo, essas pessoas dependentes, esses herdeiros, vão ter o direito de receber os valores do processo trabalhista, tá certo? Então falamos sobre a situação de ter um contrato de trabalho ativo e falamos também sobre a questão de ter um processo trabalhista ativo, que também é uma possibilidade. Infelizmente, a questão do falecimento muitas vezes pega a gente de surpresa. Então, se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, encaminhem de repente para algum colega que possa estar precisando dessa informação, que infelizmente aconteceu um falecimento na família e ele precisa tentar resolver essas questões burocráticas de uma maneira mais prática. O objetivo do vídeo é isso, facilitar o acesso à informação e trazer informações para que essa pessoa resolva de uma maneira mais ágil e não precise se preocupar durante esse período de luto, que já tem muita coisa aí para ser enfrentada, tá ok? Se inscrevam aqui no canal, obrigada por assistirem o vídeo até o final. Se gostaram, deixem o like. Até o próximo vídeo.